Bom dia a todos, vamos dar início, mais uma semana, fazendo o nosso exercício devocional diário. Hoje, 69º dia da nossa quarentena, segunda-feira, 8 de junho de 2020. Nós estamos tratando sobre os símbolos da fé reformada, especificamente sobre a confissão belga. E hoje nós vamos ver o 5º artigo da confissão belga. Vamos orar, Letícia? Ora para nós. Senhor, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te pedir que o Senhor fique com a gente nessa devocional, fique com todas as famílias e com a nossa igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá. Vamos ver se nós estamos lembrando aí da confissão belga. Primeiro artigo. Alguém lembra? Que é o nosso Deus? Quem é Deus? O único Deus. Quem é Deus? Em outras palavras, é isso, tá bom? Segundo artigo. Conhecimento de Deus. Como conhecemos esse Deus? Uma coisa vai levando a outra. Quem é Deus? Como conhecemos esse Deus? De duas formas, lembra? Criação e a palavra. Criação e palavra. Criação serve para condenar. Serve para deixar o ser humano indesculpável. Já a palavra, aquele que aceita a palavra, porque foi movido pelo Espírito Santo para aceitá-la, esse serve para salvação. Então, artigo 3 vai falar sobre a palavra de Deus. Tá? Dentro da palavra de Deus, isso gerou uma tensão na época, né, sobre o que seria então verdadeiramente a palavra de Deus, uma vez que foi proclamada a reforma. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana inseriu alguns livros do Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, alguns livros históricos, para, de alguma forma, embasar as falsas doutrinas, as heresias que haviam sido instituídas no meio da igreja. Tá? Por isso, os artigos 4, 5 e 6 vão falar especificamente sobre a canonicidade da Bíblia. E dentro desse tema, principalmente no artigo 6, vai falar também sobre os livros apócrifos. Então, falamos no sábado, artigo 4, os livros canônicos. E hoje, ainda sobre a temática da Bíblia, a autoridade da Sagrada Escritura, artigo 5 da confissão belga, que diz assim. Então, eu coloco uma parte da frase entre parênteses e a gente comenta um pouquinho, reflete um pouquinho sobre o que eles estavam querendo dizer. Diz então, a primeira parte do artigo 5 da confissão belga: recebemos todos esses livros, que livros são esses? Né? Ou quais livros são esses, melhor dizendo? Aqueles que nós vimos no sábado, desde Gênesis a Apocalipse, conforme está na nossa Bíblia que temos. Tá? E somente esses, como sagrados, ou seja, separados por Deus, sagrados, santificados e canônicos, medidos, realmente eles se harmonizam, não há falha entre eles, um não deprecia o outro, nem entra em contradição. Tá? E eles servem para regular, para fundamentar, mas também para confirmar a nossa fé. E preste atenção nessa expressão, confirmar a nossa fé, porque quando nós recebemos as palavras de Deus como sagradas nas nossas vidas, nós temos uma fé revelada de forma convicta. Por exemplo, um dos textos que ajudam a fundamentar esse artigo está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra, presta atenção agora, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes.
Pensa na igreja de Tessalônica e bate o olho nesse versículo. Paulo está dizendo para eles que não cansa de orar incessantemente e com alegria, com ações de graças, porque eles realmente receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como verdadeiramente palavra do Senhor. E essa palavra, final do versículo 13, tem operado eficazmente na vida deles. Por isso que eu disse, para confirmar a fé, no finalzinho aí da primeira parte da confissão belga, do artigo 5, porque vai mudar a convicção e vai fazer com que o crente seja operante naquilo que ele crê. E é exatamente isso que acontecia na igreja de Tessalônica. Era aquela igreja considerada padrão, modelo para as demais. Lembra do que está escrito na primeira carta ainda, voltando uma folha na minha Bíblia aqui, no capítulo 1, versículo 7? De modo ou de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Mas por que eles tinham se tornado modelos? Está aí no versículo 3. Paulo diz que recorda a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança que há em Cristo Jesus. Então veja como a convicção de que esta é a palavra de Deus que tem sido anunciada por homens, mas não é vinda do coração do homem, mas inspirados pelo Espírito de Deus. A convicção desta palavra gera ou confirma a nossa fé e gera obras. Agora sim, não obras para salvação, mas obras meramente por correspondência àquilo que foi feito no nosso coração. Então veja a autoridade da Sagrada Escritura, é isso que está dizendo o artigo 5. Tá? Continuando o artigo 5, cremos, sem dúvida nenhuma, em tudo que eles contêm. Eles quem? Os livros lá de Gênesis e Apocalipse, sem os apócrifos. Não tanto, eu acho fantástico isso aqui, não tanto porque a igreja os aceita. Alguém poderia dizer, né? Mas, e os reconhece, nem tanto porque a igreja os aceita e os reconhece como canônicos. Nem tanto, também por isso, mas nem tanto. Mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, como eles mesmos nos provam. Por isso passa a ser algo que tem a ver com a fé. Porque não é questão de aceitar ou a igreja impor que estes seriam os livros canônicos. É porque o próprio Espírito confirma em nós que estes são os livros da Sagrada Escritura, que esta é a palavra de Deus. Tá? 1 aos Coríntios 12, 13. 1 aos Coríntios 12, 3, melhor dizendo. Diz assim, 1 aos Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus, ou não aceita a Jesus, não é confirmado no coração dele Jesus, se ele fala, alguém que não fala pelo Espírito de Deus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. O Paulo está querendo dizer que o Espírito confirma no nosso coração, tá? Não só a respeito da palavra, mas a respeito dos dons, da fé, tudo é confirmado pelo Espírito de Deus, tá? Aí a autoridade da Sagrada Escritura. Uma última frase que eu acho interessante, eles colocam assim na Confissão Belga, artigo 5, pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles, ou seja, nos livros de Gênesis e Apocalipse, sem os apócrifos, se cumprem. Até os cegos podem, porque é o Espírito que revela a nós, né? Independentemente se temos vistas para enxergar ou não, mas o olhar da fé, sim, e esse é o Espírito Santo quem nos dá. Ezequiel 33, 33, o texto está aí, tá? Diz assim, mas quando vier isto, e aí vem, está falando sobre o castigo de Israel, então saberão que houve no meio deles um profeta. Então veja, o profeta estava predizendo que Israel seria castigada
e que uma nação viria contra Israel, o povo de Deus, e a tomaria, e a castigaria. Mas quando viesse isso, só então eles veriam com os olhos carnais. Mas aqueles que já tinham espírito já viam pelos olhos da fé que o profeta estava dizendo a verdade. É nesse sentido que a confissão diz que até os cegos podem compreender, porque não precisa ver, basta os olhos do coração estarem abertos para ouvirmos a voz da profecia bíblica. Por outro lado, se não for uma profecia bíblica, se for uma profecia do homem, fica como o texto de Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, esse aqui é para mostrar o contrário. Deuteronômio 18, 21. Se disseres no teu coração, então não está falando de olhos aí carnais, mas os olhos da fé. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Alguém que diz, não dá, como eu vou conhecer? Se não for atestado no meu coração. Sabe que, versículo 22, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberbo falou tal profeta, não tenhas temor dele. Tá? Então, aqui é alguém que fica esperando a profecia se cumprir para então discernir, é profeta de Deus ou não é. Mas Ezequiel 33 mostra que aqueles que, mesmo sendo cegos de visão carnal, mas tendo os olhos abertos pelo Espírito, aceitam as coisas dos profetas de Deus, mesmo não enxergando, mas já crendo nas profecias dele. Nós temos crido pelos olhos do coração, da fé, abertos pelo Espírito Santo, nas profecias de Deus. Esses dias tem chamado muito a tua atenção sobre o que Deus quer fazer, ou o que Ele está deixando de fazer, ou o que Ele pode ou não fazer, ou realmente é isso que Deus quer fazer, Ele está fazendo, Ele está cumprindo aquilo que Ele quer. Com os olhos da fé dá para perceber isso. Com os olhos carnais alguém vai ficar esperando para ver se a Bíblia é verdadeira ou não. Nós não cremos assim, nós já cremos pela fé que ela é verdadeira, porque está predito que nos últimos dias teríamos epidemias, guerras, fomes, enfim, já é a palavra de Deus se cumprindo. Eu não preciso esperar para ver se Deus vai curar ou salvar toda a terra agora para mostrar que a Bíblia é verdadeira, porque ela fala que Deus cura, que Deus age em favor dos seus. Agir em favor dos seus não necessariamente seja eliminar uma pandemia, mas seja cuidar do coração dos santos em meio à pandemia para que eles perseverem ainda assim. São questões de óticas de fé, que são diferentes das óticas desse olhar aqui carnal que é corrompido e se engana muitas vezes. A autoridade da Sagrada Escritura, artigo 5 da Confissão de Fé belga, Confissão Reformada, que Deus nos abençoe. Há um hino, 3 estrofes tem esse hino conhecido, que diz: quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida, a referência à Bíblia, a palavra de Deus como autoridade sagrada. Está enxergando? Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras
Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida, com amor conclama, para o céu te chama, que alegre são estas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida, quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida, Ele purifica e nos purifica, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Beth? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, mais uma vez agradecidos, porque até aqui, Senhor, tem nos sustentado. Agradecidos, ó Deus, pelo Teu cuidado conosco, ó Deus. E rogamos, ó Deus, que o Senhor continue nos orientando, Deus, continue nos dando da Tua sabedoria, do Teu discernimento para agirmos, ó Deus. Que o Senhor venha nos nossos corações, ó Deus, e nos dê paz, ó Pai, e tranquilidade. Abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas famílias. Dá-nos uma semana, Pai, debaixo da Tua graça. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrarmos, louvar a Deus por aqueles que estão perseverando aí. No quarto artigo, dei uma tarefinha mais longa, porque as outras estavam muito molezinhas, Agora deu uma mais longa. Mas hoje a tarefa tinha 2 dias para fazer, tinha 2 dias para fazer. Hoje é mais simples. A pergunta do artigo 5, na verdade é um comentário. Eu quero que você faça um comentário do texto que está em 1 João 4:6. Não precisa delongar muito, não. Aliás, esse texto tem tudo a ver com o que nós falamos, Então, não precisa comentar completamente fora do que é a autoridade da Sagrada Escritura. Vai gerar em torno disso. Mas eu queria que você comentasse, eu gostaria de ouvir o seu comentário, vai ser precioso para mim, tá bom? Texto de 1 João 4:6. Deus abençoe a todos. Tenha um dia agradável na presença do Senhor. Amém.